Oi, tudo bom? Então, vou começar a explicar a atividade, tá? Então, vou dar um exemplo. A ideia de MMC, de mínimo múltiplo comum, vai ser o seguinte. Quando eu tenho uma situação que pergunta, por exemplo, quando que alguma coisa vai se encontrar novamente, quando vai se repetir, quando volta a acontecer, é a ideia de mínimo múltiplo comum, MMC. Então, por exemplo, se eu falasse assim, tem o ônibus aí que leva para o pessoal trabalhar fora, nas usinas, certo? Tem algumas linhas. Por exemplo, se eu falar para você que a linha A, ela demora a fazer o percurso dela, passando nas casas até chegar na usina, ela demora 3 horas, tá? E um outro ônibus que passa por outro caminho faz de conta que demora 8 horas. Faz de conta que é uma cidade bem grande. Demora 8 horas para fazer todo o percurso, tá? São valores assim para a gente poder calcular, tá? Claro que seria mais rápido. Daí, por exemplo, se eu falar para você que esses ônibus eles saem da garagem no mesmo horário. Faz de conta que eles saem da garagem 8 não, 5 horas da manhã, vamos colocar. Que eles saíram da garagem 5 horas da manhã. E eu pergunto para você quando que eles vão se encontrar novamente, tá? Então faz de conta que eles fazem o percurso, deixa as pessoas, voltam para a garagem, faz o percurso novamente, vai para a usina, volta para a garagem, tá? Um gasta 3 horas e o outro 8 horas. Se eles saírem junto às 5, que hora que eles vão se encontrar na garagem novamente, no mesmo tempo, certo? Então, quando tem essa ideia de se encontrar novamente, eu quero o MMC. Só que eu vou calcular o MMC em relação ao tempo que eles gastam. Então, um é 3 horas e o outro 8 horas, tá? Então, eu teria que calcular o mínimo múltiplo comum entre 3 e 8. Do jeito que eu expliquei para fazer, foi assim. Eu ia fatorando, dividindo os números pelos números primos, tá? Os números primos foram aqueles que a gente descobriu que só tem dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Então, vou colocar aqui, depois eu apago. Quem são eles? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, tá? O 17, o 19. Então, assim vai. Tem alguns aí números primos. Só que a gente acaba usando os primeiros, tá? Então, por exemplo, o 3 e o 8. Por que eu começo com o 2, que é o primeiro número primo, dividindo? Se tiver algum dos números que seja par. Então, quando que vai ser par? Quando terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, aqui é 8. Então, ele é par. Então, o 3 não é par. Não consigo dividir por 2, eu copio ele. Só que o 8 eu consigo. Quanto que é 8 dividido por 2? Se eu fizer a continha, vai dar 4. Então, eu coloco aqui o resultado da divisão. Agora eu olho, ainda tem algum número par? O 4, né? Então, eu continuo dividindo pelo 2. O 3 não é par, eu copio. 4 dividido por 2, 2. Mesma coisa, ainda eu tenho 2 que é par. O 3 não é, eu copio. 2 dividido por 2, 1. Agora, eu tenho que dividir o 3, só que eu sei o quê? Que ele é primo. Só divide por ele mesmo. Então, eu venho aqui e coloco o 3, que é o próximo primo. 3 dividido por 3, 1. Quando eu chego em 1 aqui, eu vou multiplicar os números primos que eu usei aqui nas divisões, tá? Então, vai ficar 2 vezes 2, 4.
O resultado, 4 vezes 2, 8. O resultado, 8 vezes 3, 24. Tá? Então, qual é o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 8? 24, tá? Se a situação fosse verdadeira, fosse real, quanto tempo demoraria para eles se encontrarem novamente? 24 horas. Então, se eu falei, lembra no início, que o ônibus saía 5 horas da manhã? Acho que era. Então, se ele demorasse 24 horas para se encontrar novamente, é um dia inteiro. Então, quando eles iriam se encontrar de novo? Às 5 horas da manhã. Mas então o MMC entre 3 e 8, a gente encontrou que é 24, tá? O primeiro múltiplo comum entre o 3 e o 8 é o 24. O outro jeito de fazer, só que eu acho mais demorado, teria que ser o múltiplo de 3, então seria 0, eu ia somando de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, eu ia somando. E o múltiplo de 8, 0, 8, 16. Só que dependendo se o número for muito grande, fica difícil fazer desse jeito. A gente viu desse jeito para criar a ideia de múltiplo, que é o resultado de uma multiplicação. Pode ser escrito por meio de uma multiplicação do número, certo? E o jeito que eu mostrei acaba se tornando mais prático dependendo do valor do número, tá? Então, eu vou fazer outra aqui agora. Faz de conta, então, que uma lâmpada ela acende de 2 em 2 segundos e outra lâmpada ela acende de 4 em 4 segundos. Se elas acenderam juntos 1 hora da tarde, quando que elas vão acender juntas novamente? Então, a mesma ideia, eu quero que se repita, que elas se encontrem. Então, eu vou encontrar o mínimo múltiplo comum em relação ao tempo que elas acendem juntas. Então, é 2 e 4. Vou encontrar o mínimo múltiplo comum. Como os dois números são pares, eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Continuou. O 2 é par, vou dividir por ele mesmo. 2 dividido por 2, 1. Ali era 1, eu só copio. Opa, cheguei em 1. O que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar esses números. 2 vezes 2, 4. Então, quem que é o múltiplo comum, o MMC, entre 2 e 4 segundos? 4 segundos. Então, quer dizer o quê? Depois de 4 segundos, elas vão acender novamente. Então, se elas acenderam juntas 1 hora, quando der 1 hora e 4 segundos, elas vão acender juntas. Quando der 1 hora e 8 segundos, elas acendem juntas novamente. 1 hora e 12 segundos, juntas novamente. Tá bom? Eu vou mandar para você o vídeo.